Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício, eu sou diretor de Educação para o Trânsito e Fiscalização aqui do DETRAN. Bom, antes de começar aqui a ler algumas questões, aqui, algumas perguntas, algumas dúvidas, gostaria de passar a palavra aqui para a Lourdinha, poder falar uns 10 minutinhos depois. Também o Daniel, se ele quiser falar alguma coisa. Obrigada, senhor diretor. Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. Quero parabenizar a apresentação da Alessandra, da qual a gente só conhece por televisão, né? E que é uma honra muito importante, sim. Eu acompanho, até já tentei entrar em contato com vocês no sucesso, mas agora o sucesso chegou. Deus, que tudo tem sua hora, né, gente? E aos já que passaram, né, o capitão, o sargento, os tenentes, explicando o que é o transporte escolar. Porque eu acho que é importante que a gente que faz o transporte escolar possa dar uma palavra. E aqui meu querido diretor, Daniel, desculpa, né, o Maurício já é o nosso anfitrião. É importante porque o transporte escolar no Brasil, ele começou em 1956, através das jardineiras, né? Até uma vez eu fiz um desfile e levei uma jardineira em cima do lixo para o pessoal ver que era ainda existe. E o transportador escolar daquela época não era chamado pirueiro, não. Pirueiro veio depois, pejorativamente chamando de pirueiro. Primeiro porque era uma perua com, depois porque era pirueiro mesmo, porque era um péssimo profissional, ou porque achavam que era um péssimo profissional. E nesse inteirinho aqui, até chegar a 2014, claro, nós formamos o nosso sindicato. Eu sou professora de origem, né? Assim, eu optei por ser professora. E da janela da escola eu observava aquele monte de pessoas pegando crianças e eu entendia um sonho que eu nunca realizei, que a melhor coisa que eu podia fazer era sair da sala de aula e ir fazer o transporte escolar com um único objetivo. E nunca alcancei, não como eu queria, que era educar no trânsito. Quando eu peguei esta bandeira, eu peguei com o seguinte nome, e é assim que eu divulgo o transportador escolar em todos os lugares que eu vou e nos países por onde eu já andei, falando do transporte escolar do Brasil, que para mim é o maior herói do mundo. O transportador escolar do Brasil, Alessandra, ele trabalha com carros adaptados, ele trabalha com situações muito divergentes da realidade da Europa e dos Estados Unidos. Eu fiz palestra em Boston, eu estive em algum lugar mostrando como nós somos heróis. Temos até que agradecer à indústria que transforma, porque ninguém pensou, nenhum governo pensou até hoje, que o transporte escolar leva não o futuro do país, né, mas muito mais que o futuro do país, mas a segurança daquelas crianças, leva vida, vida, vida. Eu costumo dizer que ninguém olhou porque criança não vota. Se criança votasse, evidentemente que tudo estaria bem diferente. Mas a gente termina percebendo os disparates que tem dentro da nossa profissão. E o índice, apesar de acidentes, é quase nada em relação ao transporte escolar legalizado. Não em relação ao transporte escolar não legalizado. Um belo 22 de setembro, meu aniversário inclusive, eu recebo uma notícia muito triste. Em Erechim morreram 17 alunos num carro escolar. E Deus me perdoe, mas para minha alegria o carro era clandestino. Não é que não era para morrer, mas assim, tem que morrer, que morra num clandestino. Foi o que me passou na cabeça. Porque eu lutei tanto para que em São Paulo tivesse uma legislação forte, firme, e o DETRAN fizesse as reciclagens. Posso dizer que o sindicato nasceu dentro do DETRAN, para que a gente pudesse ter credibilidade diante da sociedade. A ajuda da imprensa foi imprescindível, mas algumas coisas eu preciso dizer. Quem inventou colocar uma grade na Kombi? O sindicato. Para falar a verdade, eu, o pessoal que está aí sabe disso. Porque a grade era uma exigência nossa para não pôr criança no chiqueirinho, que a gente chamava de chiqueirinho, e se uma mãe dissesse, eu quero meu filho no chiqueirinho, e a gente dissesse, não tem mais vaga no chiqueirinho, então não vai com você. Eu quero o chiqueirinho. Por quê? Porque era engraçado. E aí eu volto a uma coisa fantástica.
toda a história do transporte no mundo começou com como eu vou levar mais gente. E devagar fomos nos conscientizando de como eu posso levar mais gente com segurança. Aí a resposta é diminuir o número de pessoas dentro do veículo. Criando diferenças, distâncias, regras antipáticas. Mas se necessário se fazer, tomar essas medidas. E o nosso sindicato, Alessandra, ele lutou muito para que isso acontecesse. E veio a segunda coisa. Por que tem 10 centímetros? O bom de tudo isso é que a gente guarda a história, né? Nós publicamos. Porque o sindicato pediu para o nosso querido diretor do DETRAN para colocar a obrigatoriedade de 10 centímetros. Aqui tem o Paulo transformador, ele lembra porque foi numa época que eu avisei ele. Pode pôr 10 centímetros, senão o carro não sai. Falando para ele. Por quê? Porque as crianças estavam sendo machucadas no veículo. E eu vou dar um exemplo. No Jardim São Luís, aqui em São Paulo, tem uma escola chamada São Francisco, onde um ônibus não legalizado, veja bem, é mais importante do que eu vou dizer do que se ele tivesse no carro escolar com cinto de segurança. Ficou no acostamento. O acostamento, vocês sabem, ele tem uma caidinha para a direita, não é isso? Ou para a esquerda, se o ônibus estiver na guia. E ao sair, o ônibus dá aquele impacto, 5 força, e o corpo do estudante de 13 anos se projetou para fora da janela, porque ele estava sem cinto, saindo sem cinto. Estou culpando ele não, estou mostrando que não houve cuidado com o profissional motorista, nem com a profissional monitora. E quando ele joga o corpo, a cabeça dele ficou metade no poste e metade dele. Ele morreu. A Globo esteve presente, nós estivemos lá, fizemos uma matéria completa sobre isso. O helicóptero foi para buscá-lo. Então foram 3 mortes desta forma. E as outras foram crianças que ficaram deformadas com a pancada. Graças a Deus, a gente conseguiu colocar essa legislação e os 10 centímetros foi uma luta do sindicato. E a gente no dia a dia foi criando dificuldades, mas, lembro eu, quando houveram os primeiros estupros de transportador escolar. Porque eu não estou aqui para dizer a vocês que todo mundo é santo. Porque eu não posso me enganar, né? Eu durmo comigo. Mas para dizer que a gente teve sim. Na época, inclusive, da escola base, nós tivemos 3 estupros na cidade de Osasco e 2 em Ribeirão Preto. Eu andava feito louca, porque a gente estava formando nossa federação e tinha que acompanhar os pais daquelas crianças. Então, por conta disso, eu fui a Brasília, participei da reunião do CONTRAN e consegui primeiro em São Paulo que uma portaria da Prefeitura de São Paulo, determinasse a obrigatoriedade das certidões, que hoje está no Código de Trânsito, acho que é uma das maiores vitórias, porque a gente tem problema de trânsito, mas a gente também tem problema de pessoas desequilibradas que podem cometer mal para nossas crianças. Eu quis passar isso para vocês, porque tudo que se exigir dentro do transporte escolar, a categoria abraça sim, mas ela só pode praticá-los se houver a verba para isso. O projeto, aliás, são 4 projetos que tem em Brasília, um dizendo que os carros têm que ter 10 anos de vida útil, pois que deem dinheiro, condição ou pelo menos e financiamento para que possamos ter carro com 10 anos, no máximo 10 anos. O Brasil, essa lei federal, viu, Alessandra, ela abrange cidades que são ainda miseráveis, um povo miserável, e nós podemos tirar deles o direito do transporte escolar. E também tem a do monitor. A do monitor, ela tem uma discussão muito ampla, porque são vários projetos, mas eu gostei mais do último que eu vi. Estou indo a Brasília, vou discutir com eles, já pedi a reunião, já conseguimos, sobre o seguinte. Um dos projetos diz, só poderá ser transportador escolar e ter o veículo se tiver um monitor. Impossível, eu não posso contratar antes de ter o cliente, porque gera um seletista com todos os direitos, inclusive 13º, dentro de uma profissão que não tem garantia de mercado. Então, há de se pensar do direito da criança
E quer saber, quem vai ter mais, quem vai precisar mais não é a criança não, é o motorista mesmo que precisa para que se trabalhe bem. 90% da categoria usa um monitor, mas não um monitor pago. É um filho, é uma esposa, é um esposo, mas é necessário que a gente tenha um monitor com um curso adequado. Sim, queremos, claro que queremos, mas queremos a partir do momento que nós tivermos condição de pagar. Então há de se ter um estudo sobre isso. Veja que no caso do transporte escolar gratuito, há a obrigatoriedade do monitor, mas no caso do transporte gratuito para o pai, o governo, seja municipal ou estadual, já garante o rendimento para esta finalidade. Porque o grande problema é que o transportador escolar autônomo, ele é um profissional, na sua grande maioria, no caso do transporte escolar, ele é um profissional que sobrevive do transporte escolar. Então, ele não consegue formar ainda a sua empresa, porque ele está recebendo de pessoas mais carentes também. Vou dar um exemplo. Você for no Colégio Santo Américo, por exemplo, o transporte escolar custa R$500. Daniel, diretor do DTP, ele resolveu fazer uma pesquisa para saber quanto que é que o escolar cobrava na rua para poder a prefeitura determinar o valor dele. Se a gente pudesse matar o Daniel, matava, eu acho tranquilo, porque ele falou, vai pagar 140 por criança, só! Por que o só? Por cada monitora. Porque a gente vai ter um monitor que vai custar para a gente quase R$1.700 por mês. E se ele pagar só 140, o carro vai fazer lotado 5.800. E com 5.800 eu vou tirar quase 2.000, eu vou ter que pôr o combustível, vou ter que comer, vou ter que guardar dinheiro para trocar o carro, vou ter que trocar o pneu para a vistoria. Bom, em outras palavras, estou pagando para trabalhar. E não é esse o objetivo. Nem o objetivo da ONG, nem o objetivo da gente, nem o objetivo do governo. O objetivo é que o transporte escolar seja um meio para qual as pessoas possam manter suas famílias com dignidade. Então precisamos conversar mais, precisamos imaginar, porque eu escutei coisas aqui que eu achei fantástico, né? Eu sei muita coisa, mas eu preciso aprender muita coisa para representar meu pessoal. Neste caso específico, nós temos uma pesquisa que ele fez e ele chegou à seguinte conclusão, que o pessoal cobra quanto? 70 a 90 reais. E ele ia pagar 140, estava feliz. Mas sabe por que o pessoal paga 70? Porque, perguntei, fui à base, a menina disse várias, eu levo filhos de empregada doméstica. Como que eu vou cobrar mais? Como você vive? Eu dou 3 viagens. Eu tenho a chave da casa da criança na mão, porque a mãe foi trabalhar. Então é uma categoria linda, maravilhosa, que ultimamente tem aprendido a nos obedecer e começou a estudar, precisa estudar, precisa saber ser profissional produtivo, educador para o trânsito, e precisamos mudar muitas regras, como a pontuação, que é um exagero, código de trânsito, tanta coisa linda. O profissional não pode ter uma falta grave ou grave. Daí, depois que ele pega uma grave, porque o moço que multou ele ia com a cara dele, que acontece, eu julgo multas e sei disso, tem gente que multa. Às 10 horas e 2 minutos, 10 horas e 3 minutos, 10 horas e 4 minutos, o cara devia ser morto. Esse é um bandido. Está tentando matar o coitado do transportador escolar ou mesmo do povo. Porque tem, viu? Tem os bons e tem os ruins. E aí ele deixa de trabalhar porque está com uma grave ou gravíssima. A minha pergunta para todo mundo refletir. Não podendo trabalhar e tendo investido no veículo, o que ele pode ser agora? Um assaltante de banco? Um aliciador de menores? Usar droga ou vender droga? Não, tem que mudar. Aquilo lá tem que mudar. Nós temos que entender, primeiro, que tem direito ao recurso. Mas pode perder no recurso, porque quem vai fazer o recurso não tem a sensibilidade de que é um profissional. Nós não queremos doidos na rua dirigindo, mas não queremos pessoas também sem ganhar o pão para levar para a sua família, só porque uma lei esdrúxula disse isso. Então temos muito o que fazer. Quero aqui agradecer ao Detran. Esse é o 20º fórum que eu participo no Brasil e o primeiro de São Paulo, do qual eu tenho um profundo orgulho, porque faltava a minha terra querida fazer o primeiro fórum. E essa meninada, que eu posso dizer assim, eu já tenho quase dado de sua mãe, essa meninada que está aí,
né? Estão todos jovens, estão mostrando que a lição de casa está sendo bem feita. E é com esse povo jovem que a gente sabe que o futuro do Brasil vai ser corrigido, se Deus quiser. Então, muito obrigada a todos. Agora sim. Boa tarde a todos aí. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o Detran, né? Daniel Aniberg, o Maurício, toda a equipe que está aqui conosco, pelo evento. É muito importante a gente ter a oportunidade de encontrar as pessoas que trabalham com transporte escolar e que têm várias outras experiências que a gente precisa conhecer, porque à medida que a gente vai conhecendo outras experiências, outras formas organizativas do